Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os portugueses confiam mais nas autarquias do que no governo. O Rui Moreira explica porquê. O que me surpreende aqui é que a senhora Ministra da Justiça fez uma carreira de sucesso como advogada na área do imobiliário. E pensará que as autarquias, eu não sei com que base, é que entende que a corrupção em Portugal é centralizada nas autarquias. Eu devo, aliás, dizer que o último governo português, com uma maioria absoluta, caiu ao fim de um ano por suspeitas de corrupção. E não foram as autarquias. É sempre muito fácil poder atacar as autarquias. As palavras que acabámos de ouvir são de Miguel Relvas numa conversa com o jornalista Paulo Ferreira na Rádio Observador. O que o ex-ministro do PSD critica é a decisão da ainda ministra da Justiça, Rita Giudice, também do PSD, de criar uma força especial para a fiscalização das autarquias. Esse anúncio tinha implícito o reconhecimento de que as câmaras municipais e as juntas de freguesia são um pasto fértil para a corrupção, uma ideia geralmente presente nos ministros, nos deputados das grandes cidades e, em particular, na comunicação social. Mas se essa é a percepção dominante nas elites, está longe de ser verdade no mundo real das pessoas. O inquérito do ISCTE que o público hoje revela e que será apresentado numa sessão em Lisboa com a presença do Presidente da República mostra que, como nota um dos seus autores, Pedro Adão e Silva, as autarquias são o último reduto de confiança dos cidadãos nas instituições políticas. Uma boa maioria dos inquiridos considera que as suas câmaras e as suas juntas de freguesia respondem mais e melhor aos seus anseios e necessidades. Quanto mais próximo o inquérito, melhor avaliado o poder. Quer isto dizer que no topo do apoio de confiança estão as autarquias e as comissões de coordenação regionais e, no fundo, está o Estado Central e o Parlamento. No estudo, fica-se ainda a saber que esta maior confiança nos poderes de proximidade pode ajudar a explicar o forte apoio, 75% dos inquiridos, a um novo referendo sobre a regionalização ou o apoio à eleição por voto popular dos presidentes das comissões de coordenação regionais. Ao contrário do que por vezes se discute e diz nos fóruns nacionais, o trabalho das autarquias é reconhecido pelas pessoas, o que as leva a confiar no seu poder. Quer isto dizer também que parece haver no lar um certo cansaço sobre o modelo político-administrativo do Estado que torna Portugal um dos países mais centralizados da Europa. O que estará na base desta percepção instalada, que tende a considerar as autarquias como focos de corrupção e de nepotismo? Como ler os dados que, apesar de requererem mais estudos, sugerem uma maior abertura das pessoas à descentralização ou à regionalização? Convidamos para este episódio Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto em final de mandato. Rui Moreira reflete há anos sobre o juízo ou os preconceitos que o centro produz sobre as periferias, o que por vezes chega a incluir nas periferias a segunda mais importante cidade do país. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Rui Moreira, muito obrigado por vir ao P24. Ao contrário do que muitas vezes se diz, das notícias que nós e dos comentários que nós ouvimos, por exemplo, na comunicação social, os cidadãos têm mais confiança nas autarquias do que no poder central. Como é que se pode justificar esta diferença de percepção entre, digamos assim, uma certa elite e aquilo que é a visão da realidade das pessoas sobre o desempenho do poder local? Manuel, eu quando comecei a estudar economia em 74, havia um livro que estava na altura em voga, um livro do Schumacher, que se chamava, no fundo, Small is Beautiful, que em português quer dizer o pequeno é belo, e depois o subtítulo era um ensaio de economia como se as pessoas contassem. Em que o Schumacher explicava exatamente que, quer na economia, quer na administração, a proximidade aos cidadãos e trabalharmos em pequenos círculos concêntricos funciona melhor do que muitas vezes a partir de uma situação central. E aquilo que sucede em Portugal é que, ao contrário daquilo que nós podemos imaginar, porque às vezes dizemos que o país é pequeno e por acaso até o país até não é assim tão pequeno, nós vivemos num país em que há enormes assimetrias entre cidades, entre municípios, entre concelhos, e receitas que são definidas pelo governo para uma determinada autarquia. Normalmente eles olham mais para aquelas que são próximas de Lisboa por um lado, ou então que são próximas do mar por outro,
não se aplica tão bem no interior e principalmente nos territórios de baixa densidade, onde ainda temos as freguesias, que são talvez a coisa mais importante para os cidadãos. Em zonas que eu conheço bem, tenho lá uma casa em Arraiolos, a junta de freguesia é a ligação do cidadão ao que resta de um Estado exíguo. E o munícipe, e que encontra o autarca ou no café ou no supermercado, ainda hoje fui almoçar aqui a um sushi aqui ao lado e encontrei um munícipe que me fez 2 ou 3 perguntas. O munícipe fica com a sensação que, quando consegue explicar o problema que tem, que há uma alta probabilidade que o seu problema particular seja resolvido. E os nossos problemas comuns são uma soma de problemas particulares e, portanto, é esta a relação que se estabelece de confiança hoje entre aquilo que são os portugueses e os autarcas. Acresce ainda que nos últimos anos houve uma requalificação dos autarcas. Eu devo dizer que desde que eu cá cheguei, há quase 12 anos, conheci imensos autarcas e, por norma, sejam vereadores, sejam presidentes de Câmara, sejam presidentes de Junta, como digo, seja de zonas densas, como é a cidade do Porto, seja de zonas muito menos densas, por exemplo, como São João da Pesqueira, onde encontrei provavelmente uma das pessoas mais competentes que eu conhecia a gerir uma autarquia. Eu acho que isso acaba por ser reconhecido pelos cidadãos, agora não é reconhecido por quem está no poder central. Muitas vezes há uma certa condescendência também da comunicação social relativamente e dos comentadores relativamente à forma como são vistas as autarquias. Muitas vezes as autarquias, naquilo que é a comunicação da comunicação social, passa a redundância, são associadas a corrupção, a nepotismo, a caciquismo. Claro, certo, é isso mesmo. Mas esse tipo de mensagem não influencia os cidadãos. Por exemplo, eu compreendo que numa autarquia pequena, numa vila pequena do interior, a proximidade seja capaz de diluir esses efeitos e esse tipo de mensagens. Mas, por exemplo, numa cidade como o Porto, esse tipo de mensagens, essa ideia, essas percepções prevalecentes não têm o condão de minar, digamos assim, aquilo que é a imagem que a autarquia projeta nos seus cidadãos? Eu acho que tem um impacto, mas não tem um impacto definitivo. Ó Manel, você está a falar com uma pessoa que concorreu a eleições na cidade do Porto na situação de acusado. E ainda assim fui eleito. Eu também concorri porque estava convencido, convicto como estava, de que era inocente, como aliás se veio a comprovar. Mas repara, eu concorri e nós os dois tivemos a oportunidade de discutir esse assunto, se era razoável ou não era razoável, com todo o respeito que eu tenho pela sua opinião. Eu entendi na altura Já que era... agora discordando, convém dizer, Não, os dois discordando, discordamos, portanto não claro. tendo eu razão. O Manel Carvalho achava que eu, independentemente de ser inocente ou não, como estava na situação de acusado, que eu não devia concorrer. Eu entendi que devia concorrer e ganhei as eleições. É porque as pessoas estavam convictas, de facto, provavelmente, da minha seriedade e inocência, porque também vivemos em meios em que as pessoas se conhecem. Isto a nível de um governo central, de facto, não é possível, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que isto explica. E depois há uma percepção que as pessoas têm, que o português tem, mas não é apenas percepção, depois podemos ir lá, que o dinheiro que é administrado pelas autarquias é mais bem administrado que o Estado Central. Faz lembrar aquela velha máxima do professor Valente de Oliveira, que dizia, portanto, que um euro gasto nas autarquias Claro. Corresponde, em termos de eficácia, a 3 euros gastos pela administração central. É verdade, Manel. E em 2011, há uma altura muito curiosa, que em 2011, e estamos na altura mais complicada da nossa vida financeira do país, Passos Coelho faz essa declaração e diz, de facto, o dinheiro é muito mais bem gasto nas autarquias do que é gasto no Estado Central. Mas depois, quando foi preciso fazer cortes, fizeram cortes brutais a nível da administração pública nas autarquias. Porquê? Porque o Estado, estando muito ligado à presença do poder, é um bocadinho como o meu pai dizia. O meu pai dizia sempre que nunca viu uma ovelha tosquiar-se a si própria. E, portanto, o Estado Central nunca se tosquia a si próprio, prefere tosquear as autarquias. Mesmo assim, o cidadão percebe, e tem percebido até agora no fenómeno da descentralização, que as autarquias são mais eficientes a responder com muito menos dinheiro. E os números são muito impressionantes. Nós, quando olhamos comparamos Portugal e a Polónia, eu comparo com a Polónia porque não é apenas por começar por PO, é porque a Polónia é o país europeu que tem crescido mais rapidamente, ultrapassou-nos numa velocidade acelerada. Quando nós olhamos à despesa pública como percentagem do produto, nós temos, na Polónia, a despesa pública do Estado Central são 33% e das autarquias
são 13%. Em Portugal é 37% para o Estado Central e apenas 6% para as autarquias, o que demonstra que, de facto, há uma, eu diria, há um dumping relativamente àquilo que são os recursos do Estado que são entregues às autarquias, mas mesmo assim elas fazem, para usar uma expressão muito portuense, fazem das tripas coração. Mas de qualquer forma, portanto, é que o tema que nos traz aqui, ou seja, a apresentação de um estudo hoje em Lisboa, realizado pelo Fórum das Políticas Públicas do ISCTE, mostra, portanto, que há talvez uma mudança da percepção dos portugueses relativamente àquilo que é o equilíbrio dos poderes entre o Estado Central e a administração regional e local. E 75% dos portugueses estão a favor, portanto, do regresso, da repetição do referendo da regionalização. Isto resultará de quê, Rui Moreira? De um processo de aprendizagem, de uma evolução natural da sociedade portuguesa, do facto dos portugueses terem confrontado com os limites de um modelo que tem permanentemente problemas? Como é que nós podemos explicar estes números deste estudo? Bem, nós estamos a falar de gerações diferentes. Nós, se pensarmos, a discussão sobre a descentralização foi feita numa altura em que muitos daqueles que agora dão opinião ainda não eram crescidos, não votavam, não eram adultos e, portanto, não conheciam o tema. Mas há uma coisa que é curiosa, é que quando houve o referendo para a descentralização e nós os dois já éramos crescidinhos e participamos nisso, havia uma coisa que unia aquelas pessoas que eram a favor da regionalização e os que eram contra a regionalização, que era a promessa de que iria haver uma descentralização. O Manel, com certeza, se recorda disso. As duas partes chegaram a um acordo, e eu lembro de haver uma reunião no Palácio da Bolsa em que estava o Miguel Sousa Tavares e estavam pessoas que eram contra a descentralização ou contra a regionalização e pessoas que eram a favor. A regionalização. E toda a gente concordava o seguinte: agora o que temos que fazer é descentralizar. Ora, objetivamente, não houve descentralização nenhuma. E naqueles anos mais difíceis, e eu já os citei, nos anos da Troika, o que é que nós verificamos? É que houve uma tendência para cortar mais nos limites e nos confins do país e não no centro nevrálgico do poder. Ou seja... Mais uma vez, aquela máxima do seu pai, que nunca viu uma ovelha tosquiar-se, que se repete. Exatamente. E por isso o Estado transformou-se num Estado exíguo. E o Estado exíguo fez com que, nomeadamente até em cidades de alguma dimensão no interior, onde há menos densidade, desapareceu uma classe média que trabalhava para o Estado, que com isso arrastou também a outra classe média e as pessoas ficaram sem chão. E, portanto, eu acho que hoje há uma maior percepção de que a promessa que lhes foi feita por ambos os contendores na altura não foi cumprida. E parece-me que hoje as pessoas já perceberam que a palavra sinergia no nosso léxico não tem que ser Lisboa, não tem que ser tudo em Lisboa. E já agora também não tem que ser tudo no Porto, porque o Porto também, de alguma forma, acaba por funcionar com algum centralismo relativamente à sua periferia, um pouco pela forma como o Estado é organizado e como a estrutura política é organizada. Portanto, nós temos uma organização que toda ela tende a verter. Antigamente o professor Cavaco Silva acreditava que havia de haver uma mancha de óleo. Essa mancha de óleo nunca existiu. O spillover, o famoso spillover, não era? Não houve, é que é a mancha de óleo, não houve nenhum. Recordando um amigo nosso comum, o Jorge Fiel há 20 anos escreveu uma vez a dizer que Portugal parecia uma mesa de sinuca inclinada. Tinha um problema, tinha apenas um buraco e tudo caía em Lisboa. E de facto começa tudo por cair junto à costa, portanto nesta distância que vai entre a Península de Setúbal e Braga, agora no limite. No interior está abandonado, mas dentro desta estrutura também, nesta faixa pequena que nós temos, tendencialmente cai tudo em Lisboa. Nós vemos a administração pública, os altos graus da administração pública estão basicamente todos concentrados. O que é que isto faz? As pessoas não são contra isto, ter alguma coisa contra Lisboa. Não. É porque sentem que estão abandonados. Sentem que, de facto, de alguma forma, o governo e a forma como o Estado se organiza
não os beneficia e não os protege. Já agora, apenas uma nota para quem nos ouve. Jorge Fiel foi um importantíssimo jornalista do Expresso, com base no Porto. Exatamente. Já agora também o Rui Moreira falou uma coisa que é muito importante, dizendo que as pessoas não se sentem, portanto, protegidas, os seus problemas não sentem respondidas. Portanto, numa altura em que nós falamos do crescimento da extrema-direita, essa muitas vezes é uma das explicações que dá para esse mesmo crescimento. Quer isso dizer, portanto, que de alguma forma o país recuperar esta discussão sobre a relação entre a administração central, ou seja, sobre a discussão sobre o centralismo, é uma questão prioritária para nós projetarmos o futuro próximo. Principalmente porque é a possibilidade de resgatar o regime, ou seja, o regime não tem envelhecido bem, nós percebemos isso. Nós começamos a perceber isso quando os níveis de abstenção começaram a crescer exponencialmente, principalmente entre os mais jovens, quando as pessoas abandonaram aquilo que era o recurso tradicional à notícia, que são os meios de comunicação social, e passaram eles próprios a ser emissores de notícia, e quando agora começamos a ver, primeiro houve uma altura que pressentiu-se que isso podia privilegiar o Bloco de Esquerda, e agora privilegia mais uma vez também alguém que é antissistema, um modelo que é antissistema, que é o Chega. Os 20 e tal % de portugueses que votaram no Chega não são seguramente xenófobos, nem fascistas, nem têm essa preocupação, nem são de extrema-direita. Eles são as pessoas que há 2 anos atrás votavam no António Costa. Portanto, nós temos é que nos perguntar se não é tempo e se não é urgente nós resgatarmos aquilo que é a reforma do nosso sistema. Só que a reforma do nosso sistema não pode ser feita através de uma reforma apenas da administração central, porque a administração central depende do sistema político e, portanto, precisamos de uma reforma do sistema político que compense este centralismo absurdo. E repara, o centralismo absurdo tem a ver também com a representatividade. Nós temos Porto Alegre e Castelo Branco elegem 2 deputados. Lisboa elege, salvo erro, 48 e o Porto 40. Ora, não basta dizer que é porque lá vivem menos pessoas, porque os títulos eleitorais não têm que ser proporcional ao número de eleitores. Aliás, não são. Nós temos o caso de Açores e da Madeira, que são 2 bons exemplos em que esta proporcionalidade não é assim. E, portanto, nós precisaríamos de resgatar desde logo o sistema político por aí. Precisaríamos depois de dar, pelo menos, e começar a olhar para a regionalização, mas não uma regionalização administrativa, porque isso não é nada. Isso é apenas deslocalizar coisas. Era, de facto, uma regionalização política em que nós pudéssemos ter graus de representatividade a nível das regiões, e podemos olhar até o que é que deviam ser as regiões, até se a sua geografia faz sentido, em vez de estarmos a construir muitas vezes instrumentos que de pouco servem. Um instrumento que pouco serve, por exemplo, uma área metropolitana como a área metropolitana do Porto, de pouco ou de nada serve. E ainda recentemente eu dizia isto à comunicação social, e o Eduardo Vítor Rodrigues, que foi presidente, acho que ainda é presidente, ou vai deixar de ser presidente agora, dizia exatamente a mesma coisa, quer dizer, não andamos a tentar enganar-nos através da construção de instrumentos e artifícios de CCDRs que hoje em dia são, no fundo, não são mais do que a deslocalização do centralismo do Estado, porque não têm representatividade política e, portanto, não conseguem justificar junto da população aquilo que são as diferenças que existem no território, as assimetrias que existem no território e em que as pessoas gostariam de utilizar esses instrumentos para combater as assimetrias. Muito bem. Rui Moreira, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24 e por partilhar connosco as suas reflexões e as suas ideias. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Cristiano Ronaldo deixou esta semana nas redes sociais o sinal de que o seu contrato com o Al Nassr vai acabar. O clube acabou no modesto 3º lugar no modestíssimo campeonato da Arábia Saudita, mas o jogador, com 40 anos, foi o melhor marcador da prova. Agora, Ronaldo tem em mãos um pesado dilema. O mais extraordinário futebolista português da história tem de optar entre uma saída no topo ou por continuar a jogar deixando saudades nos seus fãs dos seus tempos de glória. Como um humano que é, tem limites, como todos. O autor deste podcast espera que ele o reconheça e que saia em grande. Essa é a melhor forma de conservar o seu estatuto e de preservar na memória a sua genialidade. Oxalá. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.